Liberdade não é ausência de problemas, é ausência de reação. Reagir menos é amadurecer mais. Porque no final das contas, a liberdade emocional, a paz mental, não vem necessariamente de mudanças externas, mas também da rendição interna. Bom dia, memorável! Final de ano, começo de ano, muitos acabam falando sobre recomeçar, sobre recomeços, fim de um ciclo, início de outro ciclo, mas pouca gente fala do preço disso. E eu não estou falando de recomeço apenas olhando para o final, o término de um ano e o começo de outro, não. Porque recomeçar não começa quando você decide ir. Começa também quando você aceita deixar algo para trás. E nesse mês falamos muito sobre cansaço. Eu quero te perguntar mais uma vez. Você se sente cansado? Cansada? Se sente leve? Com energia? Ou pesado? Pesada? Qual que é o sentimento? Qual é a percepção que você tem sobre você, sobre a sua vida? Porque no caso, se você estiver muito cansado, muito cansada, talvez você pense, nossa, eu tô fraco, eu não tô dando conta, eu não tô aguentando. Mas será mesmo que é fraqueza? Será que é um peso? Será que você está pesada de histórias não resolvidas? Pesado de expectativas? Pesado de coisas que já deveriam ter sido soltas? Pensa aí. Analisa, reflete. Olha para a sua vida. Aproveita esse áudio. Aproveita esse momento. E observa, tira um tempinho para observar como está a sua vida. O que talvez você ainda esteja segurando. Porque de certa forma ninguém carrega peso morto por acidente. Ninguém quer ficar carregando peso morto. A gente acaba carregando porque confunde apego com proteção. Confunde controle com segurança. Confunde manter com amar. Então muitos de nós aqui talvez não estejamos cansados da vida. Talvez seja o seu caso, talvez você mesmo esteja apenas cansado do peso que insiste em carregar. E é por esse fato e outros que eu sempre acabo trazendo aqui a importância sobre caminhar com a emoção e a razão lado a lado. Vai ter momentos que você vai usar um pouco mais a emoção, outros um pouco mais a razão, mas eles precisam estar caminhando juntos com as nossas decisões, com as nossas percepções, com as nossas ações. Porque o problema não é sempre a estrada, sempre o caminho. Nossa, essa estrada está esburacada, essa estrada está difícil de continuar. Nem sempre é. Muitas vezes o problema é que você insiste em dirigir olhando pelo retrovisor. Quantos de nós não insistimos em dirigir olhando a maior parte do trajeto, do caminho, pelo retrovisor? A pessoa quer o novo, mas ainda negocia com o velho, quer leveza, mas mantém contratos emocionais vencidos. Percebe que não é o futuro que assusta, nem sempre é o futuro que assusta. Muitas vezes é o passado que ainda manda, que ainda comanda nosso coração, nossa emoção.
a nossa razão. O apego nem sempre está necessariamente no evento. Muitas vezes está na energia emocional que mantemos ligada a ele. Não é sobre o que aconteceu, é o quanto você ainda reage. A reação não é destino, não é destino final. A reação é padrão. E durante a nossa vida, em diversas circunstâncias, após passarmos por situações traumáticas, após adquirirmos crenças, hábitos, o que acaba acontecendo? Repetição de padrão. É importante a gente frisar aqui que o nosso corpo, ele não sabe mentir. A gente até brinca, né, que os nossos pés ali são fofoqueiros. O nosso corpo é meio que fofoqueiro. Muitas vezes ele mostra o que não está bom, o que não está indo bem. Quando você segura a emoção, o corpo contrai. Quando você controla demais, o corpo endurece. Quando você não solta, o sistema nervoso acaba entrando em alerta constante. Isso é neurociência. Não é o Alexandre que está dizendo, não. A neurociência diz que o desapego fisiológico abre desapego emocional. Relaxar um músculo acaba enviando um recado claro ao cérebro. É como se o seu corpo, se o seu cérebro dissesse: ei, não estou em perigo. Não estamos em perigo, tá tudo bem. Por isso aquilo que o corpo solta, a mente para de defender. Para de ficar sempre em alerta. Ela relaxa. É por isso que o desapego também começa no diafragma, no peito, na respiração consciente. E aí ela não fica ali presa na garganta. Um fato é que muitos de nós carregamos ou ainda estamos carregando em nossas costas uma mochila invisível, com mágoa. Podemos dizer que cada mágoa é um tijolo, cada expectativa frustrada mais um peso. Cada eu devia, eu esperava, não foi justo, outro tijolinho. Percebe? Não é que você caiu. Talvez você esteja apenas cansado, cansada de carregar tanto peso, tantas expectativas. E como eu mencionei, o nosso corpo, ele não sabe mentir. Então ele avisa antes da mente desistir. Observa para você ver. Todas as vezes, ou quantas vezes você pensou em desistir de algo, de alguma coisa. Observa para você ver. Quase sempre quando queremos ou passamos por uma situação desafiadora, que vem aquela vozinha interna querendo desistir, chutar o balde, tudo começa pelo corpo. O corpo começa a dar pequenos sinais, pequenos avisos. Exaustão, cansaço, vazio, ansiedade. Percebe? Vai afetando o corpo, a mente, o organismo. E muitas vezes é o outro. É aquela pessoa que nos ama, que às vezes nos fere, que às vezes nos machuca. Seja por palavras, por ações. Mas eu gostaria que você parasse e pensasse um pouco, refletisse um pouco. E se você soubesse, tivesse a certeza que o outro vai ser quem sempre foi. Talvez mude um dia, mas por hora, se você já sabe que o outro vai continuar sendo quem sempre foi, entregando o que sempre entregou, se aquela situação vai continuar acontecendo como sempre acontece, a pergunta que fica é: quanto isso ainda
te afeta, o quanto isso ainda me afeta. Pergunte-se, se questione. E o detalhe aqui, uma observação. Já falei isso em outros áudios, mas é sempre bom reforçar. Nem sempre a pessoa que nos machuca por querer. Às vezes é sem querer, somos imperfeitos, errantes. Às vezes nós também podemos ou já machucamos outros sem querer. De certa forma, boa parte das pessoas estão buscando, estão tentando se curar de alguma coisa. E no caminho, nessa busca por cura emocional, física, às vezes elas tropeçam, às vezes nós mesmos tropeçamos. Nem todos os dias estamos em um dia bom. Às vezes fazemos coisas que nos arrependemos, dizemos coisas que nos arrependemos. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque somos humanos, somos imperfeitos, somos errantes. E eu não tô dizendo isso para diminuir o erro do outro, diminuir o nosso erro, não. Apenas para dizer que tá tudo bem, continuar, mudar, melhorar, aprimorar, ajustar. E tá tudo bem, tá tudo certo. Por isso a pergunta, o quanto isso ainda me afeta, o quanto essas palavras ainda me afetam, o quanto essas ações ainda me afetam, o quanto essas decisões ainda me afetam. Porque romper ou repetir não depende do que fazem com você, depende da sua reação. Ainda mais se o que fazem com você ou se o que falam de você sejam coisas repetidas. Percebe? Talvez o que vão trazer ainda seja as mesmas informações, mas você pode mudar a sua reação, a sua ação, porque a liberdade não está em mudar o outro. Talvez esteja em não reagir como antes. Quando você para de resistir à emoção, ela perde a força. Quando você para de lutar, ela começa a se dissolver. Mas para isso, você precisa aprender a relaxar. Tem muitas pessoas que têm problemas em relaxar. Você consegue? Pare aí por alguns segundos. Inspira profundamente agora pelo nariz. Aproveita esse áudio para relaxar um pouco. Inspira. Leva o ar até o abdômen. Segura aí por alguns segundos. E solta pela boca. Inspira mais uma vez pelo nariz. Leva até o abdômen. Segura por alguns segundos. E solta pela boca. Como se deixasse um peso invisível sair do seu peito. Sinta os ombros relaxando. Sinta os ombros relaxarem. E se possível, faça esse exercício umas 10 vezes. Cada expiração é um eu solto. Porque o desapego não é simplesmente um pensamento. Também é uma sensação. Sinta o músculo relaxando, o ombro descendo, o seu maxilar soltando, o corpo dizendo, chega, tá tudo bem, eu tô aqui com você, por você. E aí, o que você vai fazer no dia de hoje? Vai romper esse padrão? Ou vai repetir? Vai continuar vivendo no automático? Ou vai permitir um novo espaço interno? Para você entender um pouco melhor, para trazer mais algumas percepções, você pode usar até 3 P's. Vamos usar aqui 3 P's? Anota aí. Precisa, permite, prefere. Eu preciso, eu permito, eu prefiro. O que você precisa? Escreva aí com clareza. O que eu preciso no dia de hoje? O que eu preciso nesse momento? O que eu permito? O que eu prefiro?
nesse momento. Às vezes você vai perceber que o que você precisa não é o que você prefere. O que você prefere não é o que você precisa. E talvez você esteja permitindo coisas, situações que você não precisa e nem prefere. Talvez esteja acontecendo isso de maneira inconsciente. Por isso tente aí responder com sinceridade. Coloca aí no seu caderno das conquistas. Talvez você vai encontrar aí um ponto cego. Talvez você vai encontrar aí uma quebra de padrão. Porque no final das contas, o padrão só acaba existindo enquanto ele encontra uma reação. Enquanto ele encontra uma reação inconsciente. Entenda que desapego não é desistência, desapegar não é desistir. Podemos dizer que é parar de sangrar pelo que já passou. Não é indiferença, é maturidade emocional. Soltar não dói. O que dói, o que machuca é segurar demais. Segurar além do necessário. Por isso, para o desafio de hoje, eu gostaria de trazer algo bem simples, embora a gente já fez aqui até alguns exercícios que podemos incorporar nesse desafio também. Mas para transformar aqui o conhecimento desse áudio em sabedoria prática, faça o exercício das respirações. 10 respirações profundas, imaginando soltar ali um peso invisível do seu peito. Enquanto você faz o exercício, procure deixar sua mente o mais tranquila possível, observando o seu corpo relaxando. E depois você pode até escrever aí no seu caderno das conquistas, ou até dizer em voz alta: eu não preciso mais reagir a isso. Principalmente se você fez ali o exercício dos 3 P's. Eu preciso, eu permito, eu prefiro. Talvez você não precise mais reagir a isso. Talvez você não precise mais permitir isso. Talvez isso deixou de ser uma preferência. Está apenas acontecendo no modo automático. Lembre-se que a paz não vem necessariamente da mudança externa. A sua paz mental não vem necessariamente de mudanças externas. Talvez venha da rendição interna. Quando o músculo relaxa, a história perde a força. Principalmente as histórias mal contadas, mal interpretadas. Nem todo o novo exige tanto esforço. Talvez exija apenas um pouco mais de espaço. E espaço nasce quando você solta. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você não precisa passar a sua vida inteira tentando provar alguma coisa para outros. Talvez o que você precise seja parar de sangrar pelo que já passou. Quando o corpo solta, a mente, o coração, a nossa vida avança e o seu futuro agradece. Agora sim, vai pra vida. Vai lá colecionar e apreciar lindas memórias com o coração calmo, com clareza. Vai lá criar memórias espetaculares para serem lembradas, relembradas e celebradas amanhã e depois e depois e depois. Beijo grande no seu coração e até o próximo.